Hoje a nossa conversa é com o ex-chefe da Casa Civil, ex-ministro da Cidadania e ex-ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Olá, ministro, prazer falar com o senhor. Alegria estar aqui em Belo Horizonte, poder conversar com os amigos e as amigas de Minas Gerais e poder contar um pouco do livro, da trajetória, de tudo o que aconteceu. O senhor já deu um spoiler aí, o senhor está em Belo Horizonte para lançar o livro que fala sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Queria até pedir para o senhor para que mostrasse o livro, né, para quem está nos acompanhando. Do baixo clero ao Planalto, a história de uma vitória contra o sistema. Por que contra o sistema? Bom, a gente tem que entender que o governo Bolsonaro nasce depois de episódios bem marcantes da vida brasileira, né? A gente tem o episódio primeiro do Mensalão, depois do Petrolão. Logo na sequência, a gente tem aquela frustração gigantesca com as 10 medidas de combate à corrupção. E nós vamos nos encontrar com o impeachment da Dilma, né? Então, isso tudo parece que trouxe uma fagulha de inquietação na sociedade brasileira. As pessoas começaram... Havia uma decepção muito grande com a bolha política que existia naquela época. E o que acontece? As pessoas buscam alguém de verdade. Quando o Jair Bolsonaro, então, deputado do baixo clero, né, que começa uma peregrinação, né, praticamente sozinho, em busca de uma vaga para ser candidato à presidência da República, e no meio desta caminhada ele escolhe o João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Essa conexão se instala. Claro, tem uma série de outras coisas aí, mas a partir daí essa busca da verdade que era dele, que é um ser humano de verdade, verdadeiro, franco, né? Mesmo para os momentos bons e para os momentos ruins, mas em contrapartida ele com uma capacidade de comunicação não falada extraordinária com as pessoas, né? Depois eu vou te contar uma passagenzinha para poder entender o que eu quero dizer, né? E ela se passa na Coreia, né? Jair Bolsonaro, então, emerge como a esperança de um país que deseja um novo rumo, um novo caminho, e a gente ganha as eleições com 7 segundos de televisão, né? E vai fazer o governo mais disruptivo, mais eficiente, mais constitucional e mais fraterno da história brasileira. Aí tinha que ir pro livro. Essa é a 15ª cidade que o senhor lança o livro, então, do ex-presidente Jair Bolsonaro. É uma forma, ministro, de deixar o nome do ex-presidente vivo para a população brasileira? Bom, o livro nasce não no Brasil, nasce na Europa, né? Eu, depois da eleição do ano passado, né, e depois de 30 anos de vida pública, eu tomei a decisão de tirar um período sabático, né? Eu disputei o governo do Estado do Rio Grande do Sul, ganhei o primeiro turno, perdi no segundo, que é normal na eleição. Tomei a decisão de sair do Brasil, né? Instalei minha família em Portugal, eu fui para Itália no primeiro semestre, onde o livro foi escrito, 90% dele. Durante o período que eu fiquei na Itália e depois da minha volta em Portugal, eu convivi, né, com as pessoas logo, claro, pelo sotaque e tal, identifico que a gente é brasileiro. E aí muitas pessoas me perguntavam, o Brasil agora vai melhorar, né? Eu disse, não, por que está dizendo isso? Mas o presidente anterior era uma pessoa complicada. Eu disse, não, é completamente ao contrário. Quem está entrando aqui é um corrupto, era para estar preso, né? O Brasil viveu um período fantástico e maravilhoso. Mas não é isso que a gente vê aqui, né? Então as narrativas que foram construídas no Brasil, elas não produziram só efeitos no Brasil, elas também produziram muitos efeitos fora. E aí eu comecei a refletir sobre isso durante esse meu período lá na Itália. E aí eu tomei a decisão de escrever a minha história da minha vivência com ele, ao lado dele, né? Ele me convida para acompanhar ele em fevereiro de 17. Nós somos amigos desde 2003, né? De conviver a miúde, né? E bom, aí eu procurei mostrar no livro um pouco de como era a forma como ele tomava as decisões. Tem muito bastidor, tem muita história por trás da história com H, né? Para que as pessoas pudessem conhecer o homem,
pudessem conhecer a circunstância, pudessem entender o que foi feito no Brasil e pudesse dar ferramenta para a direita brasileira, para os conservadores, poder enfrentar essa guerra de narrativas, né? Aqui não tem narrativa, aqui tem a verdade. O senhor foi um ponto e foi um nome muito importante na história de Jair Bolsonaro, com tantos anos na vida pública, né? Eu trouxe aqui um pouco um resumo da história do senhor, ex-chefe da Casa Civil, ex-ministro da Cidadania, ex-ministro do Trabalho e Previdência. O bastidor aqui, quando a gente começou, o senhor falou, tem mais ministérios aí e outros pontos. Hoje, o senhor consegue fazer, depois de escrever o livro, hoje fazendo esse lançamento, o senhor consegue parar e pensar assim, nós erramos neste ponto aqui para não conseguir a reeleição? Bom, vamos lá, né? Primeiro, eu sou um cara agarrado com Deus, eu tenho uma fé muito forte. E, bom, nós somos humanos e, por natureza, falhos, né? Desde que nos fabricaram, né? O Adão fez aquela bobagem lá com a Eva e aí, né? Os nossos erros se sucedem na nossa vida, a sorte que a gente tem um Deus que é perdoador e é amoroso pela gente, né? Não desiste da gente. Então, claro, todos os governos cometem erro. O final do livro, né, e eu falo na palestra que eu vou dar mais tarde, tem o último capítulo, é o Menino e o Homem. Isso explica um pouquinho. Eu normalmente tenho alguma criança junto, eu pego uma pessoa que me ajuda a mostrar isso. Quando tem uma criança junto nas palestras, pego uma criança de 6, 7 anos ali, peço ajuda para o pai, para a mãe, e pego um homem de 1,90 m e 40 anos de idade. Né? E eu digo, olha, do lado de cá, do lado direito, tá os conservadores, à direita dessa criança. Do lado de cá, nós temos 40 anos, né, de dominação das universidades, da educação no Brasil, dos sindicatos, da maior parte das redes de comunicação. Tem um trabalho que foi feito, né, no Brasil. A gente não pode elidir isso, retirar isso da perspectiva, né? Então o sistema, e aí o sistema se imbricou com tudo isso, o Mensalão e o Petrolão são provas disso. O Petrolão é a prova mais acabada de como o sistema brasileiro funcionou. Empresas de abrangência mundial se corromperam e foram corruptoras. Dentro e fora do Brasil. Tem processo na África, tem processo na América Central, tem processo na América do Sul. Ou seja, nós tínhamos o sistema brasileiro ser muito poderoso, passa pelo tráfico de drogas, passa pelas facções. O que foi o governo Bolsonaro? Foi um governo completamente disruptivo, mas com a inocência de que apenas fazer o bem, apenas tentar transformar a vida dos brasileiros, apenas dar o exemplo de um governo que não roubou, não deixou roubar, não teve caso de nenhum de corrupção, que era possível vencer sempre. Claro que nós cometemos equívocos, claro que nós cometemos erros, talvez de não ter um núcleo de inteligência estratégica, por exemplo, isso talvez tenha sido um dos equívocos que nós cometemos. Talvez termos assumidos confrontos com muitas áreas, talvez tivéssemos que ter uma ou duas áreas para confrontar e não praticamente todo mundo, ou seja, tem sim coisas que de fora, depois que a gente sai, a gente olha, a gente podia ter por aqui diferente, por ali diferente. Agora tem uma coisa que é inegável, Bolsonaro despertou uma nação inteira. O drama da esquerda brasileira hoje é de que o Brasil é um país de maioria conservadora, desorganizada, e uma minoria, aí é Marx, né? Uma minoria de esquerda organizada, que subjuga a maioria organizada. Agora, a má notícia para eles é que nós estamos organizando. Eles nos aguardam. Essa é uma narrativa, inclusive nós conversamos com o ex-presidente Jair Bolsonaro em uma entrevista exclusiva aqui na FM O Tempo, e ele falou comigo na entrevista, ele falou, Thalita, a direita não está morta e a direita tem uma organização, que o senhor traz aqui agora também. Essa organização passa por esse entendimento do que foi feito, que poderia ter sido diferente, passa pelas eleições de 2024, pensando nas prefeituras, em cada cidade ali do interior, de cada estado, que é muito importante. Nós estamos em Minas, onde o ex-presidente teve um apoio muito forte do governador Romeu Zema, e a gente sempre toca nesse ponto, né? Mais de 70% dos prefeitos, e foi uma eleição histórica. A gente nunca tinha visto isso no estado. Nunca na história um governador tinha conseguido reunir tantos prefeitos para dar um apoio a um presidente numa tentativa de reeleição. Passa por agora também essa direita organizada, a escolha de cada nome que vai disputar uma prefeitura, e já pensando em 2026 também?
Bom, eu te digo assim, né? Eu acho que são 3 campos, né? Que devem trabalhar em convergência, mas que são mundos muito diferentes. O primeiro mundo é o mundo partidário. Então aí, bom, temos o PL, né? O presidente como presidente de honra, o PL se organizando, se articulando. Esse é um mundo e que fala com uma parte da sociedade, não fala com toda, né? Aí depois tu tem a sociedade brasileira que começa a se organizar. Por exemplo, no sul do país, nós estamos vendo um fenômeno muito interessante. Lá, os bolsonaristas, ou a direita, ou os conservadores, né, se organizam em associação de patriotas do município tal, associação de direita do município tal, a associação verde-amarela do município tal. Ou seja, pela primeira vez na história brasileira, as pessoas comuns, as pessoas que não querem ter participação política, elas querem ter participação política, não querem ter participação partidária, né? Elas começam a se organizar em instituições ou organizações para poder fazer serviço comunitário, fazer a divulgação dos princípios e valores, essas coisas. E ao lado dessas 2 linhas aqui dentro do Brasil, tem uma terceira que é muito importante, que aí eu acho que eu vou trazer uma coisa nova. Os conservadores europeus, ou a direita europeia, é tão ou mais desorganizada que a gente. Isso é um fato. Então a gente vem fazendo um trabalho, né, eu digo a gente porque está no plural, porque quem lidera isso é o Eduardo Bolsonaro. Nós estamos conversando com os partidos conservadores de Portugal, como o Chega, do André Ventura, o Vox, do Santiago Abascal, na Espanha, né, o Fratelli, da Meloni, né, o Liga Norte, que é o segundo partido que dá sustentação. E a gente vem desenvolvendo um trabalho no sentido de fazer-nos entender que nós precisamos nos unir. Se tu ligar a televisão em Portugal, ou na Espanha, ou na Itália, e se tu levar para lá um membro do PSOL ou do PT e botar para falar, não vai ter nenhuma diferença, só o sotaque. Tudo aquilo que eles falam, os argumentos são todos iguais. Ideologia de gênero, assim para resumir, ideologia de gênero, meio ambiente, como forma de frear o desenvolvimento econômico e da humanidade, e restrições às liberdades individuais, as mais variadas, da econômica até a religiosa, né? Então, esse é um fenômeno mundial, né? Começa com Antônio Gramsci na Europa, lá ainda durante o período da Segunda Guerra Mundial, que ele ficou preso, escreveu a tese da guerra cultural e da tomada do poder por dentro, vem para cá pelo Foro de São Paulo. Então, o Foro de São Paulo tem quase 40 anos de organização e estruturação. Tu vai nos Estados Unidos, tem uma figura pouco conhecida aqui no Brasil que chama Saul Alinsky, mas que tem uma presença gigantesca a ponto de hoje, nas maiores universidades americanas, tu tem de 30% a 40% dos professores que se autodenominam de esquerda, no país do capitalismo. Então, a gente tem aí uma luta gigantesca pela frente. Então, o nosso menino, que tem 6 anos de idade, que é quando o movimento conservador brasileiro ganha as ruas, ganha corpo, nós fomos capazes de botar milhões de pessoas nas ruas, de verde e amarelo. Não tinha uma garrafa quebrada, uma vidraça quebrada, um carro arranhado, não tinha uma vidraça de uma loja quebrada, uma lixeira incendiada, que é o contrário de quando a esquerda vai para a rua. Porque as pessoas iam com as suas famílias, com seus filhos, com seus netos, em paz. Então, esse é um fenômeno que não vai parar mais. Um ano hoje das eleições de 2022, nós estamos em outubro. O que o Brasil perdeu, na opinião do senhor, de mais importante com a não reeleição do presidente Jair Bolsonaro? Bom, primeiro, o Brasil perdeu a retomada do crescimento. Lembrar que o Brasil, no ano de 21, no pós-pandemia, foi do G20. Então, eu não estou falando da 4ª divisão mundial, né? Eu estou falando da 1ª divisão do mundo. O Brasil foi o país do G20 que mais gerou emprego, mais gerou oportunidades e mais teve investimentos externos. Isso não é pouco, isso é muito. O Brasil, quando nós começamos o governo, o Brasil era o 43º, 44º em digitalização. Hoje o Brasil é o 2º país mais digitalizado do mundo. Ou seja, a gente tem uma lei de liberdade econômica onde o senhor e a senhora que estão em casa nos assistindo, se quer botar um negócio, tem 760 atividades que o ser humano pode fazer, que não tem que pedir licença para ninguém. Nem para o prefeito, nem para o vereador, nem para o secretário, nem para o governador, nem para o presidente, para ninguém. Ou seja, as modificações que ocorreram no Brasil foram extraordinárias. Eu estava falando com o presidente ontem, com o presidente Bolsonaro. Este ano e o ano que vem, algo entre 80 a 90 bilhões de reais
de investimentos privados em infraestrutura pública foram captados em 2019, no governo Bolsonaro. Eu tive a honra de coordenar o PPI, eu sei disso. Então, o governo atual ainda sobreviverá por investimentos que foram captados há 3, 4 anos atrás, num governo que recuperou a visão mundial do Brasil. Investimentos estrangeiros no Brasil devem rarear, porque não tem segurança jurídica, o governo não é confiável, as pessoas não dizem com clareza para que rumo o Brasil vai tomar, e as coisas já começam a aparecer. O desemprego já apareceu no Brasil, o aumento do custo de vida, o aumento do custo dos combustíveis. O que o atual governo diz? Ele só fala que vai aumentar imposto. Por quê? Porque é da natureza da esquerda, aqui na Europa, onde for, ela gasta mais do que arrecada. Ela vê a sociedade e ela pensa em como é que ela vai fazer para se servir do esforço das pessoas. Foi completamente diferente do que nós fizemos. Nós, ao contrário, nós servimos a sociedade brasileira. Durante 4 anos, em toda a história do Brasil, nós tivemos um governo que serviu o seu povo. Todos os demais, desde o Império, se serviram do povo brasileiro. Essa é a grande diferença. Ministro, o atual governo, o governo do presidente Lula, começa a ser cobrado agora por uma aproximação com os estados. Eu vou citar o exemplo da Bahia, que é um estado dominado pelo PT há muitos anos, mas que começa a reclamar sobre educação, segurança pública de uma forma geral, trabalho e renda e outras questões como a saúde também, por exemplo, que são pilares, né? Educação, saúde, segurança pública. Como explicar um atual governo que domina o Estado há tantos anos e que tem situações que são tão cobradas e que são tão falhas ainda? O que falta no governo para conseguir entregar o mínimo que a população pede ou que precisa para o Estado poder caminhar? Mas a incompetência dos governos do PT, ela é conhecida do brasileiro. Então, eles não podem entregar o que eles não têm para entregar. Tu não pode pegar uma pessoa incompetente, botar num cargo para administrar uma loja, uma padaria, uma oficina, um posto de gasolina, uma empresa, e fazer essa pessoa dar resultado. Ela não vai dar, ela não é capaz de fazer isso. Esse é o problema. Não tem como. E por que a diferença é tão gritante com tão pouco tempo? Porque em 2020 e 2021, estados e municípios fecharam as suas contas no azul por conta do dinheiro que o governo federal do presidente Jair Bolsonaro foi transferido para estados e municípios. Por exemplo, o general Pazuello, quando foi ministro da Saúde, ele fez um trabalho extraordinário. O Brasil comprou 500 milhões de doses de vacina sem nem um centavo de sobrepreço, nenhum caso de corrupção, e o governo do presidente Bolsonaro ofereceu para a população sem obrigar ninguém a se vacinar, respeitou o livre-arbítrio e a escolha individual, que é um fundamento para a gente, um princípio para nós. Nenhum governador nem prefeito comprou uma dose de vacina. Agora, muitos à época tomaram medidas duríssimas contra as pessoas e contra a população. Isso, ao longo da história, as pessoas vão ter que pagar essa conta. E o governo do presidente Bolsonaro foi o governo que mais atendeu estados e municípios da história do Brasil. Não há paralelo, é incomparável os volumes de recursos transferidos. Tanto é que a maioria já está anunciando, que é um exemplo do meu estado. O atual governador que se reelegeu porque recebeu 100% dos votos do PT, que votaram evidentemente contra mim, que representava os conservadores lá e a direita, o que acontece? Ele já está avisando, o ano passado, para a eleição, o estado estava saneado. Já vai ter um déficit de 3 ou 4 bilhões agora para o final do ano. Então, que conversa é essa que num ano está bom, no outro ano está ruim? Não, o outro ano estava bom porque o presidente Bolsonaro, o governo Bolsonaro, encheu o caixa dos estados e municípios de dinheiro. Esse é o ponto. A diferença é essa. O senhor enxerga hoje um país menos conservador? Ao contrário, o Brasil é muito mais conservador do que era 6 anos atrás. Essa é a má notícia para a esquerda. Né? Eu vou lembrar o professor Olavo de Carvalho, em 2009, ele escreveu, essa é de 2011, desculpa. Ele diz assim, o dia que um político brasileiro abraçar os princípios conservadores e se candidatar à presidência da República e os defender de maneira verdadeira, ele será surpreendentemente eleito no Brasil. Ele escreveu isso
9 anos antes do presidente, né? 7 anos antes do presidente ganhar a eleição. Então, isso demonstra claramente, e basta a gente ver o que acontece nas ruas, né? Quando o atual presidente sai, ele precisa de um aparato de segurança gigantesco e tapumes para que o povo não enxergue, né? Quando o ex-presidente sai, aonde ele vai, ele é recebido com carinho pela população e arrasta multidões. Então, eu acho que essas coisas falam. E essa conexão que o presidente tem, ela está muito lastrada na verdade, Thalita. Eu quero contar uma história que eu vivi na Coreia, que eu acho que vale a pena. Eu organizei aquela viagem, né, para Japão, Coreia e Taiwan, para ele conhecer educação e inovação. Aí na Coreia, em Seul, nós fomos levados a uma escola de primeiro grau, para conhecer. Crianças de 7, 8 anos de idade, nessa fase etária, assim, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Aí aquela coisa de coreano, né? iPad em todas as classes, lousa digital, troço espetacular. Aí nós estamos num grupo, eu estou lá com o Eduardo, o Flávio, o Carlos, aí a pessoa do Ministério da Educação explicando e tal, e daqui a pouco começa uma algazarra dentro da sala de aula. Aí a gente olha o Bolsonaro praticamente sentado no chão e uns 10 coreaninhos em cima dele, literal, assim, brincando. Aí eu cutuquei o Eduardo e disse: aquilo ali está me dizendo hoje que teu pai vai ser presidente. Isso era 1º, 2, 3 de março de 2018. Sabe por que tu está dizendo isso? Eu disse: cara, sujeito que não fala palavra inglês. Eles não têm a menor ideia de quem é o Bolsonaro. Fala o português, fala só o português. Né? Então, me diz o seguinte: o que esses coreaninhos viram no teu pai? Eles estão vendo essa coisa, porque criança, sou veterinário, tá? Então eu brinco, lá na minha terra tem esse ditado: se o cachorro e criança não gostou de alguém que foi na tua casa, tu abre o olho e tem alguma coisa errada. Né? Então as crianças têm essa coisa da percepção, da alma, do espírito. E as crianças coreanas leram isso nele e por isso se aproximaram. Eu perguntei para os guris: tá, por que eles não estão aqui com a gente? Estão lá com ele. Ou seja, é algo que é inato nele. Então essa conexão que foi criada pela verdade e pela forma como ele é, isso é inquebrantável. Pode fazer o que quiser. Isso nunca vai se desfazer. Por isso que ele é, como ele mesmo brinca, o ex mais amado do Brasil. Por falar em 2026, o senhor vai ser o candidato ao governo do Rio Grande do Sul? Bom, no que depender da minha vontade, sim. Claro que não é uma coisa só da gente, né? A gente, para liderar um projeto num estado do tamanho do Rio Grande do Sul, né? Tem que ser um projeto que uma parte importante da sociedade gaúcha deseja. Né? Nós tivemos uma gigantesca vitória política e tivemos uma derrota eleitoral. Né? A vitória política que nós tivemos é que em 32 anos, não é 2 dias, nem 3 meses, são 32 anos. Eu sou o primeiro candidato conservador que vai ao segundo turno vitorioso do primeiro. Então, isso não é pouco. Nós, na nossa coligação lá, né, mesmo não tendo na proporcional, nós ganhamos o primeiro turno com 37%. Fizemos o senador da República, elegemos 9, mais 16 deputados estaduais e federais. Né? Então, foi realmente uma coisa, e fizemos uma mobilização espetacular lá. Né? Então, assim, esse sair, tirar um período sabático, voltar para o banco da academia. Eu estou numa universidade estudando gestão pública. Né? Meus colegas são todos muito jovens. Né? Então eu estou ali aprendendo com eles, tentando ver como é que é a visão do europeu, né, sobre gestão, né, como é que eles olham para a área pública, como é que eles olham para a área privada. Eu acho que isso é um desafio para mim. Né? Pude voltar a ler bastante, que eu gosto muito. Então, de uma certa maneira, acho que Deus está me preparando para o desafio futuro. Mas é claro que a decisão, ela vai ser lá em 26, eu permaneço nesse período sabático até 2025. 2025 eu volto para o Brasil e aí vamos ver como é que as coisas se constroem até o julho de 26, quando é a convenção. E para a presidência, ministro, hoje com o cenário que a gente tem de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que vocês querem para 2026 ou esperam para 2026 em relação à presidência do Brasil? Bom, eu digo sempre que eu respondi a questão anterior porque é uma questão
que me afeta pessoalmente. Então tem uma parte da decisão que é só minha. Então eu não queria te deixar sem resposta. Do ponto de vista da eleição presidencial, eu acho que é muito cedo. Nós recém saímos de uma situação bem complexa. Nós temos um longo caminho ainda de organização e estruturação. Vão haver muitas variáveis internacionais e nacionais que vão impactar, né? A minha dúvida zero é de que se nós conseguirmos recuperar a elegibilidade do presidente, ele é franco favorito. Na hipótese de isso, o sistema não permitir que a gente possa fazer isso, aí ele será o maior cabo eleitoral que o Brasil já viu, né? Eu acho que a quem ele apontar, o Brasil vai olhar com muito carinho e com muito desejo de apoiar. Então, mas eu acho que tem um trabalho, um passo antes que é muito relevante, que é essa organização, tanto da estrutura partidária, a organização da própria sociedade conservadora, das associações e movimentos de direita que tem no Brasil, e dessa aliança que nós estamos construindo com os partidos europeus, principalmente de direita, que a gente pretende o ano que vem fundar aqui no Brasil, Aliança pela Liberdade. É uma meta nossa para que o conservadorismo no mundo tenha uma organização e uma articulação com capacidade de poder responder às batalhas cotidianas que nós fazemos nos mais diversos campos da vida humana com a esquerda do Brasil e do mundo. Onyx Lorenzoni foi o nosso convidado de hoje, a gente conversando neste dia que o ministro lança um livro em Belo Horizonte, um livro que conta a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. Obrigada, ministro, por conversar com a gente. Prazer falar com o senhor.